Ribeirão Preto, com o ribeirão pretano, aliás, Vinícius de Souza, que vive em Canoas, no Rio Grande do Sul, há 2 anos. E ele fala agora dessa tragédia que ele está enfrentando. Olha, ô Vinícius, uma boa noite para você. Mais uma vez, obrigado. Nós conversávamos fora do ar sobre a situação. Você estava me contando aí que você morava no 2º andar de um prédio, de repente começou a encher, começou a água a subir rapidamente, uma correria para pegar as coisas dos andares de baixo, levarem para andares de cima, quer dizer, moradores que estavam em andares superiores, permitindo que a gente, ou que vocês deixassem as coisas também acomodadas por lá, para não perder mais do que já está perdido, né? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Exatamente, cara. Foi um ato de humanidade de todos os moradores ali que nos ajudaram, né? Assim que a água começou a subir, que foi muito rápido, todos já se ajudaram para poder subir os móveis a partir do 4º, 5º andar, que ali era certeza que a água não iria chegar. Ô Vinícius, e em que momento que vocês, assim, decidiram sair mesmo do prédio da moradia de vocês? Porque vocês ficaram um tempo, mas de repente perceberam que não dava mais para ficar, que havia risco ali, né? Exatamente. Desde sexta-feira à noite já estávamos sem energia, né? A água que tínhamos era água de caixa d'água, como mostra no vídeo, que depois ficou submersa, então a água ficou contaminada. Então chegou um momento no domingo que já não tinha mais condição de ficar lá. Não tinha como cozinhar, não tinha como tomar banho, não tinha água para tomar. Então a gente viu que não tinha mais o que fazer, infelizmente, tivemos que deixar o apartamento ali com muita esperança que ele não fosse ser alagado. Vinícius, vamos lá, você, a sua esposa, você com uma criança de 1 aninho, né? Qual que é o sentimento que se tem ali quando você vê que a sua casa você tem que largar, o seu porto seguro você tem que abandonar por uma questão de sobrevivência e sem levar absolutamente nada, apenas alguns objetos, algumas coisas, roupa de corpo, enfim, eu imagino que tenha sido uma atitude desesperadora, né? É desesperador, bate uma angústia muito grande, ainda mais com uma situação como essa, que a gente não tem uma previsão para retornar. A gente fica meio que sem saber o que fazer, não sabe muito bem o que levar, tanto que apenas na mala colocamos algumas peças de roupas do bebê, levamos nosso gato, que estava com nós, e fomos, entendeu? Fomos resgatados assim, sem levar absolutamente nada, ficando tudo à deriva. O resgate de vocês foi via barco, como tanto nós mostramos de pessoas que tiveram que ser socorridas daquela maneira? Exatamente. No domingo, foi quando os resgates foram direcionados ao pessoal dessa nossa vizinhança. Desde sexta, passava barco do bombeiro e de voluntários, só que ainda não era o ideal a gente evacuar o prédio. Estava muito congestionado a cidade, muito congestionado os barcos, não tinha vaga para todo mundo. E aí no domingo, quando já estava mais amenizada a situação, foi quando a gente recebeu a ordem de evacuação do nosso prédio. Aí Olha, saímos com o barco, um voluntário, e depois eles deixaram nós em terra firme, né, num pedaço que ainda não estava alagado. entendi. Assim que vocês pisaram em terra firme lá, longe de todo esse problema, para onde vocês foram? Você tem parentes aí, né? Isso, exatamente. A minha mãe mora na região central aqui, estou na casa dela. A água aqui da onde ela mora ficou exatamente a 1 quarteirão, não chegou a invadir. E no momento que a gente foi resgatado, o barco deixou a gente numa passarela que atravessamos para o outro lado da cidade, a água não atingiu, a própria população estava mobilizando caronas para poder levar o pessoal que estava sendo resgatado. Chegava gente de todo tipo, com criança, idosos, animais, todo mundo um mais desesperado que o outro. Bom, você também tem parentes aqui, né? Como é que está essa questão de contato? Seu pai é um policial militar, que cabe até a gente ressaltar, o Marcos Rogério deve estar nos acompanhando nesse momento, que coincidentemente, viu, Vinícius, não sei se você sabe, mas há cerca de 1 ano fizemos uma grande reportagem com seu pai, salvando animais de um incêndio que aconteceu em Ribeirão Preto. Olha que coisa, e 1 ano depois a gente falando com o filho dele aqui, numa situação em que você teve que largar a sua casa com a sua família para sobreviver, né? Com certeza, meu pai, meu grande herói,
Cara, tem sido bem difícil, ele tá bem angustiado, acho que principalmente pela distância, não saber exatamente como estamos aqui, né? E em meio a tudo isso, ficamos muito tempo sem se falar, sem energia, sem bateria no celular. O momento que eu consegui ligar para ele foi quando eu registrei esse vídeo que estava sendo mostrado aí. Que aí ele viu a dimensão do que estava acontecendo, aí ele ficou desesperado, né? Começou a chorar, não sabia o que fazer, mas graças a Deus estávamos em segurança, que é o que importa nesse momento. Infelizmente, não podemos ficar apegados aos bens materiais, e sim à nossa vida. Não tem dúvida. Eu falava com seu pai um pouco antes da gente entrar no ar, como policial militar está sempre disposto a ajudar as pessoas, né? E ele manifestou uma certa angústia de não estar perto, né? Principalmente de você, e certamente se estaria aí, se ele estivesse por aí, ajudaria não só vocês, como também outras pessoas, né? Imagens que nós estamos mostrando é de Canoas, exatamente onde Vinícius morava, né? Tudo alagado, você está vendo. E o que eles falam sobre a questão de previsão climática, a segurança onde vocês estão, enfim? A previsão para a água poder escoar totalmente, eles falam entre 60 e 90 dias. A água está bem represada. Por exemplo, ali no nosso condomínio, a água não tinha nem sequer correnteza, então ela não ia para nenhum lugar. E agora, infelizmente, hoje voltou a chover. A previsão é de chuva até segunda-feira, ao todo 200 milímetros de chuva, o que complica muito a situação, porque dependemos do nível do Guaíba, do rio Guaíba. E com essa chuva, se ele volta a aumentar, tudo que a água já abaixou, possivelmente irá subir de novo, né? Isso causa um desespero muito grande. Esse é o Rio Guaíba que o Vinícius acabou de citar para vocês terem uma ideia. O que virou isso, gente? Dá uma olhada. Acho que pela referência dá para vocês terem uma noção. Vinícius, mas assim, você me falou em 30, 60 dias, é muita coisa. Aliás, 90 dias. Como sobreviver a tudo isso? Onde buscar alimentação? Como é que vocês vão sobreviver? Como é que as pessoas estão fazendo para viver numa situação como essa? Olha, tá bem caótica a situação. Os mercados, por exemplo, é tudo racionado. Voltaram a abrir faz esses dias, antes de ontem que abriu. Só que você tem limite de mercadoria para comprar, principalmente água, né? E assim, o preço das coisas, pela escassez, tá muito alto. E outra questão que preocupa também é que mesmo quando a água baixar, a destruição que ficou para poder reconstruir tudo isso é terrível. É um trabalho de muito tempo, entendeu? Muitas pessoas perderam não só as casas, mas inclusive seus empregos. As empresas foram alagadas, devastadas. Então, para poder recomeçar tudo isso, vai ser uma grande luta. Vai ser bem difícil. Vinícius, daria para a gente conversar sobre muitas coisas aqui, mas muitas mesmo. E cada resposta que você dá gera aqui 10 perguntas para a gente fazer. Deixa eu fazer duas para a gente finalizar, se você puder ser bem objetivo. A primeira, a questão dos saques, né, que a gente tem visto aí, pessoas que estão se aproveitando da fragilidade de tantos moradores como vocês, que estão aproveitando para furtar casas, entrarem nas casas. E a segunda, o que você pensa em fazer da sua vida? Continuar aí ou, de repente, ir para uma outra cidade para conseguir refazer a vida e depois retornar? Eu queria que você falasse sobre esses dois pontos para a gente. Rodrigo, a questão dos saqueamentos está bem grave, está bem crítica aqui. Eles estão roubando não só barcos e lanchas, como entrando nas casas que estão alagadas e levando o que puderem levar. Seja uma televisão, um micro-ondas. No meu condomínio está havendo um revezamento entre moradores para poder ficar ali de vigia, para poder espantar os saqueadores. A situação é bem grave, aonde a água já abaixou, abaixo do nível do joelho. Eles estão entrando mesmo em casa, passando nos carros, colocam o máximo de coisas que puderem e levam, cara. É bem triste, é desesperador. É mais uma situação como essa, muita gente não consegue voltar para sua residência para poder defender, né, para poder ali ficar ali protegendo. Que é E isso? eu, por ter um bebezinho de 1 ano e 5 meses, eu não vejo mais a possibilidade de correr esse risco novamente. Eu estou prestando a polícia para o estado de São Paulo. Eu tenho um TAC para realizar sábado, dia 20.
só que eles realocaram a nossa data para final de julho, devido às inundações, né? Então eu pretendo voltar para São Paulo porque a gente fica muito angustiado, não sabe quando vai ocorrer novamente, e tem chovido bastante, sem parar. Né? Ano passado tivemos uma outra enchente, não dessa dimensão, mas já alagou, entendeu? Então a gente fica bem angustiado, um aperto no peito mesmo. Vinícius, muito obrigado pela sua participação. A gente fica aqui pensando nessa provação que todos vocês estão tendo, né? Que não é fácil, difícil reconstruir a vida, difícil construir a vida, né? Com criança, com família, sozinho, todo mundo tem os seus desafios, os seus trabalhos, mas quando você perde o seu trabalho, quando você perde a sua casa, você perde perspectiva. Gente, precisa ter uma força, né? Não interior, mas uma força próxima, de amigos, um grupo de apoio muito forte para poder manter essas pessoas numa linha, porque não é fácil, gente, o que a gente está vendo aí. Imagine você todo dia não tendo perspectiva de melhoras, né? Vinícius, o que a gente torce daqui é que dê tudo certo, né? Sabemos que há muitas empresas, entidades sérias que estão colaborando e o que a gente deseja é que dê tudo certo para vocês aí, viu? Não só para você, como para todas as pessoas que estão passando por isso. Obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, Rodrigo, obrigado a todos. Se puderem ajudar, ajudem. Eu estou em privilégio de poder estar me alimentando, bebendo água, mas tem muita gente ainda que está totalmente desabrigada, tem absolutamente nenhum lugar para ir, malemar com a roupa do corpo. Então, eu agradeço mesmo poder passar essa informação aí para minha terra natal. Obrigado. Muito obrigado, Vinícius. É de cortar o coração, né? A entrevista que o Vinícius dá para a gente ficar pensando aí o que mais a gente pode fazer para ajudar, né? E o absurdo das pessoas indo lá e levando as coisas das casas dos outros. Cara, eu não consigo me conformar. Isso aí tinha que dar pena perpétua. Esses caras têm que ficar presos pro resto da vida. Não é possível fazer isso com essas pessoas que estão mais precisando, né? Obrigado, Vinícius. Um grande abraço. Obrigado, Marcos Rogério também, policial, pai do Vinícius, que está acompanhando a gente. Parabéns pelo seu trabalho sempre, né? Sempre. E tenho certeza que você está com uma vontade enorme de ir para lá e poder ajudar as pessoas, como tantos policiais, né?